O que um técnico de enfermagem precisa saber? Já teve essa dúvida? Você que está formando agora, você que já é formado, o que você precisa saber para se dar bem na profissão? O que é o básico que um técnico de enfermagem precisa saber, gente? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano, do canal Profissão Enfermagem. Caso você ainda não é inscrito aqui, clica ali do lado onde está escrito inscrever-se e já se inscreva, que eu tenho mais de 700 vídeos que eu tenho plena certeza que vai te ajudar e vai te ajudar muito. Gente, quando a gente pergunta o que um técnico de enfermagem precisa saber para se manter na profissão ou para adentrar na profissão, dá para abrir vários leques. A primeira coisa que eu quero te dizer é que o curso de enfermagem não é um curso fácil, gente. Se fosse um curso fácil, não teria tanta desistência. Normalmente os cursos eles iniciam aí com 30 alunos, 40 alunos e terminam com pouco menos de 20 alunos, no máximo 25 alunos. Quase todas as turmas são assim, porque o curso é um curso que não é fácil. As pessoas acham que enfermagem é fácil, que é para qualquer um. Não, para fazer enfermagem você precisa ter o dom. Tanto a graduação de enfermagem, quanto o curso técnico em enfermagem ou auxiliar de enfermagem. Você precisa ter o dom. Eu quero te falar aqui o que um técnico de enfermagem precisa saber para se dar bem na profissão, para pelo menos iniciar na profissão. A primeira coisa que o técnico de enfermagem ele precisa saber é o que nós chamamos de básico. O que é o básico? Sinais vitais. Não tem como você iniciar aí a sua carreira sem saber sinais vitais. Você precisa saber qual que é o normal da pressão arterial, o que é uma hipertensão, o que é uma hipotensão, o que é uma pressão alta, o que é uma pressão baixa, qual que é a diferença de uma com a outra. Você precisa saber sobre pulso, sobre frequência cardíaca, sobre qual que é a frequência aceitável, de quanto a quanto, é de 60 a 100, o que é uma bradicardia, o que é uma taquicardia. Você precisa saber da parte respiratória, quando que o teu paciente está realmente com falta de ar, está com dispneia, quanto ele está eupneico, qual que é o normal da frequência respiratória. A frequência respiratória é normal, ela vai de quanto a quanto. Então o básico dos sinais vitais você precisa saber sobre temperatura, o que é uma hipertermia, o que é uma hipotermia, quando o paciente está muito frio, quando ele está muito quente. Gente, parece que é bobeira que eu estou falando aqui, porque é uma coisa tão básica, mas é isso que você precisa saber. Você precisa saber o básico para poder atuar como técnico de enfermagem. Não saiba apenas as técnicas. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Aprenda a teoria. Isso é muito importante. Associe a sua técnica com a sua teoria, que você vai e vai muito longe. Além disso, nós iremos cuidar de pacientes que possivelmente estarão usando algum tipo de dispositivo. Então é muito importante você revisar sobre sondas, sobre catéteres. Catéter que eu falo, estou falando de catéter agulhado, catéter não agulhado, falando do abocate, ou você chama ele de gelco, scalp. É muito importante você saber manusear. O catéter venoso central, se você não tem nenhum conhecimento sobre catéter venoso central, eu tenho vídeos aqui que eu falo sobre isso, dá uma olhadinha aí, posso deixar até aqui em cima no cards. Estude sobre acesso venoso, como você vai puncionar, quais são os locais adequados para a punção. Você precisa, de repente você não tem nem a prática, é lógico que não vai ter, está começando agora, mas você precisa pelo menos saber a teoria, a técnica de como executar. Então é muito importante você saber os procedimentos de enfermagem. Como dar um banho no leito? Qual é o paciente que eu não posso dar banho no leito? O paciente que está instável hemodinamicamente, com uma droga vasoativa muito alta, com a nora lá em cima, vasopressina, eu posso dar um banho nesse paciente? Nesse momento, não. Então é muito importante você saber o básico. Isso é o básico. Cuidados com sonda nasointeral. Quais são os cuidados com sonda nasointeral? Talvez você pode falar assim para mim. Mas, professor, eu não passo sonda nasointeral. Quem passa é o enfermeiro. Porém, você presta os cuidados ao paciente que está com uma sonda nasointeral, com catéter nasointeral. E aí? Quais são os cuidados? O que você precisa fazer após passar dieta, após passar algum medicamento que é por via de sonda? O que você faz após? O que você faz antes? Como você localiza se a sonda nasointeral ou a sonda gástrica está no local correto? Qual é a técnica de ausculta para poder você saber isso? Aí você pode falar assim, mas isso é para o enfermeiro. Não, gente. Isso somos para nós, para você que está ali do lado a lado do paciente que cuida dele.
Embora você não passe essa sonda, você precisa saber quais são os cuidados de enfermagem com essas sondas. Sonda vesical de demora. Você precisa saber como faz uma irrigação. Então você está percebendo aí o leque de coisas que são básicas para você começar a atuar na sua profissão de técnico de enfermagem. Paciente que está dispneico, instalou oxigênio nele. Você precisa saber sobre oxigenoterapia. Deu uma engasgada aqui. Você precisa saber sobre isso. O que é uma máscara de Venturi? Os cachimbos da máscara. Por que usa verde? Por que usa azul? Por que usa amarela? É muito importante você saber qual que é a porcentagem que cada uma delas oferta. Eu também tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Então isso é o básico. Isso é o básico. Sobre segurança do paciente. Estamos, na verdade, falando muito sobre segurança do paciente. Nunca se falou tanto sobre segurança do paciente. E nós temos as 6 normas internacionais relacionadas à segurança do paciente. E aí? Você tem estudado sobre a segurança do paciente? Sobre a identificação correta, sobre a cirurgia correta, sobre a segurança para não causar danos no seu paciente. Você tem estudado sobre isso? Isso é muito importante. Tudo isso é muito importante. Então, você quer saber o que precisa, né? Qual é o conhecimento que você precisa ter para atuar como técnico de enfermagem. Se o seu paciente tem uma parada, você começou a trabalhar e o seu paciente ele tem uma parada cardiorrespiratória. Qual que é a sequência que você vai executar para poder atender esse paciente de uma forma correta e segura? Então você precisa estudar sobre RCP. Quando você vai usar adrenalina? Quando você vai usar a meldarona? Quando vai cardioverter o paciente? Quando vai massagear e fazer droga? Quando vai fazer antiarrítmico e massagear ou cardioverter? Qual que é o tempo? De quanto em quanto tempo que eu faço adrenalina? Faço atropina, não faço atropina? Faço bicarbonato, não faço bicarbonato? Eu sei, gente, que parece que é muita coisa, mas isso é o básico. Você precisa saber, pelo menos, o básico da RCP. Como executar as compressões torácicas, qual que é a frequência da ventilação, como você ventila o paciente que não está entubado e o paciente que está entubado, que há uma diferença nisso. Então, isso é importante. Entubou o paciente, ele vai para a ventilação mecânica. Você precisa saber o mínimo do ventilador. Quando ele dispara um alarme, o que quer dizer aquele alarme? Não se desespere. E olhe na tela, que na própria tela da ventilação mecânica, ali do ventilador, ele vai te indicar o que está acontecendo de acordo com o alarme. Vai alarmar e o que está acontecendo ali vai piscar na tela. E vai estar te indicando. Então, são muitas coisas básicas que nós precisamos saber para poder trabalhar como técnico em enfermagem. E o que eu quero te dizer com tudo isso? Eu quero te dizer que você precisa se aprofundar nas disciplinas do teu curso. Infelizmente, quando começamos, nós somos generalista, porque nós não vamos para a área que nós mais gostamos de início. De repente, você vai trabalhar numa área que você nunca imaginou que está trabalhando, e você vai precisar estudar sobre isso. Então, todos os componentes do seu curso, todas as matérias do seu curso, estude, decore, devore ela, na verdade, entenda ela. Não apenas decore, é isso que eu queria dizer. Não apenas decore, devore as disciplinas do teu curso. Urgência e emergência, UTI, procedimentos de enfermagem. Devore isso, porque você vai precisar disso no seu dia a dia. Administração de medicamentos. Você precisa saber sobre a administração de medicamentos. Não apenas administrar. Quais são as vias que você pode administrar o medicamento? Quais são os efeitos colaterais? Se você estiver administrando o medicamento no teu paciente, ele te perguntar, por exemplo, você está fazendo o Buscopan, ele fala assim para você, fulano, quais são as reações que o Buscopan pode me dar? Você sabe dizer isso para ele? Se ele acabou de tomar um medicamento e fala assim para você, eu posso beber? Você sabe responder para ele se ele pode beber bebida alcoólica ou não? Então você precisa saber sobre os medicamentos, vias de administração, reações adversas, quais são os medicamentos que eu posso fazer junto que eu não posso. Existem medicamentos que eles não podem ser feitos na mesma hora, porque um pode inibir a ação do outro, ou pode fazer uma interação medicamentosa perigosa junto com o outro. E isso nós precisamos saber.
Então você percebe que são grandes coisas, grande é o leque daquilo que o técnico da enfermagem precisa saber. O leque é muito grande. Mas uma coisa que você precisa saber, e que isso os livros não irão te ensinar, é ter empatia. É se colocar no lugar do paciente, se colocar no lugar do acompanhante, se colocar no lugar do outro, trabalhar com humanização. Isso muitos livros não irão te ensinar, como você trabalhar com humanização, se colocando no lugar do outro. Uma das coisas que eu tenho falado muito, que é inadmissível, nós como profissionais da enfermagem, passar no corredor do hospital, se nós trabalhamos ali, ver uma pessoa sofrendo com dor e não fazer nada por ela. Isso é inadmissível. Então, mais do que técnica, mais do que procedimentos, mais do que conhecimento científico, tenha também humanização com seu paciente. Isso também é muito importante. E agora, se você quer aprender mais sobre cálculo de medicação injetáveis, sobre como quebrar ampola, como aspirar, como preparar a medicação, como fazer a aplicação intramuscular, como pulsionar uma veia, como fazer a aplicação subcutânea, como instalar uma hipodermóclise, você precisa se inscrever no meu curso, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu curso. Olha, custa menos que R$50, eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai ter mais segurança para atuar aí como técnico de enfermagem ou como enfermeiro, tá bom? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.